A pergunta é, e alguns vão lembrar dessas perguntas que já fiz, é tema, é nosso tema. E a pergunta é, qual é a do ser humano? Quem é este ser humano? E a resposta, ou antes de nós irmos em busca da resposta, é concretizarmos essa questão. Somos seres humanos e precisamos refletir sobre isso. A nossa reflexão, muitas vezes, a busca do nosso julgamento da nossa atitude reflexiva é sobre a sociedade, é sobre o outro. Mas quando eu estou falando, às vezes, do outro, estou falando de mim mesmo. Porque muito de mim vem do outro. A minha reprodução de comportamento é porque o outro existe, está perto de mim. Eu aprendi o meu estilo de andar, inconscientemente é porque eu vi o outro andar. Sentar é porque inconscientemente eu vi o outro sentar. E muitas outras coisas, ao ponto de eu dizer, você é uma cópia, e às vezes uma cópia mal feita, dependendo de qual foi o padrão que você buscou para poder copiar e reproduzir e se estabelecer com esse padrão. Então o homem é ser humano e precisamos refletir sobre isso. E quando nós procuramos uma reflexão sobre o ser humano, nós procuramos entender ele em todas as suas dimensões. A dimensão física, a dimensão cognitiva, a dimensão mental, a dimensão espiritual. Se eu não me conhecer dentro dessas dimensões, ou não procurar nessas dimensões o meu eu, ou um pouco do meu eu, o diagnóstico sobre mim, o diagnóstico sobre eu mesmo estará fadado ao fracasso. É um diagnóstico falho, porque eu preciso me conhecer em todas as minhas dimensões e falar sobre mim mesmo. Agora, então, como acontece isso? Se neste momento agora eu estou vivendo uma dimensão, a dimensão em que eu contemplo o ser humano se manifestando nos seus afazeres, no seu dia a dia. Então, é cada vez em que eu entrar em uma dimensão, eu registrar aquele momento meu, eu registrar como eu me comporto naquela minha dimensão, e quando eu me vejo, tenho conhecimento de mim mesmo diante dessas provocações, eu acabo fazendo um diagnóstico de mim, realizando um diagnóstico de mim, muito perto daquilo que realmente sou. Porém, se eu começar a falar de mim mesmo sem essa profunda análise, eu estarei falando do que eu acho que eu sou. Então, psicologicamente ou filosoficamente, o espiritual do homem, sem ser religioso, é a junção desse cognitivo com o mental. Esses dois sempre estão juntos. E a junção deles, a análise da junção desses dois, é a dimensão espiritual do homem. Muito embora não descartamos nem desprezamos a questão espiritual, tá? Que tem uma conotação religiosa, mas nem sempre isso está ligado à espiritualidade e religião, porque se o homem assim não tiver ou não praticar uma religião, ele não deixa de ter um espírito e esse espírito se manifestar. É errado pensar então que essa dimensão espiritual do homem ou a espiritualidade do homem só pode ser exercida dentro de uma igreja, à frente de um sacerdote. Não, cada uma dessas pessoas aqui, elas têm uma perspectiva espiritual, elas têm uma dimensão espiritual daquilo que compreendemos, da mais profunda perspectiva humana que se manifesta, e eu não duvido e não erro em dizer que muitos desses que estão aqui próximo a mim, eles têm suas visões, eles têm suas clarividências, ou são claro-auditivos, e eles não entendem o que é isso. Pode ser dele aquilo que a parapsicologia vai dizer que não existe paranormalidade, que não existe nada além da normalidade e tudo é normal. Sim, pode ser.
isso podemos descobrir. Mas pode ser influência espiritual, externa, perniciosa ou amigável? Sim, pode ser. Podemos analisar dessa forma, entender dessa forma. Agora que essas pessoas, que você tem um contato muito próximo com essas pessoas, para entender muito bem dela, para que esse diagnóstico assim ele possa surgir. Essas dimensões do homem, que alguns dizem são 4, são 5, mas essas dimensões elas vão existir. Se eu não me conhecer nas minhas dimensões, eu não procurar me ver, me conhecer, então eu vou continuar sempre falando do que eu acho de mim, do que eu acho de mim mesmo. Isso é o ego se manifestando. E a filosofia e a psicologia vai dizer o self do teu eu verdadeiro se manifesta quando você não quer se manifestar. Ele vem, ele aparece, ele surge. Aí eu digo, opa, conheci você, conheci um pouco de você. Não, foi sem querer. Não há sem querer. Tudo provém do pensamento humano. Tudo antes surge no pensamento humano para se manifestar. Aí eu digo, ei, conheço você. E é por isso que até perguntar às pessoas sobre mim mesmo me ajuda no autoconhecimento, né? Então, para que a gente tenha razão, motivo de estar circulando, tendo a consciência de mim, e aí sim eu vou existir. Aí eu serei um ser que existe, quando eu tenho a consciência de mim, que eu me sinta pertencente ao local, me sinta pertencente ao mundo, senão serei um ser vagante.